isso. Doutor Henrique Damasceno, tudo bem, querido? Tudo bem, Doutor Henrique, advogado, vai falar um pouquinho aí como é que tá essa correria do dia a dia, ele que sempre tem colaborado com a gente aqui também, dentro da possibilidade. Doutor Henrique, um jovem advogado, bolsista, e que hoje está aí, graças a Deus, né, labutando como operador do direito, e vai comentar um pouco sobre as eleições, essas eleições de ontem, aliás, de ontem não, nessa semana inteira de votação, onde o Donald Trump tinha falado lá que foi uma fraude, que ele vai tentar mostrar, provar que foi uma fraude. O senhor também, que é professor de Geografia e História, como é que o senhor analisa, professor advogado Damasceno, essa vitória do Biden lá nos Estados Unidos? Na verdade, bom dia a todos. Primeiramente, é um prazer estar aqui com você novamente. Além de advogado, dou aula de oratória e também dentro da grade curricular do curso de Direito, bacharelado em Direito, nós temos a matéria chamada Ciência Política. E isso nos dá liberdade para dar palestras e comentar acerca de eleições como essa. Da maior potência do mundo, da maior potência do mundo. Pode botar lá as imagens dos dois lá. Como se viram nunca na história da humanidade, em termos de eleições presidenciais norte-americanas, que lá na terra do tio Sam existem duas diferenças de voto daqui do Brasil. Primeira é que aqui no Brasil o voto ele é obrigatório, lá não é, lá o voto é opcional. E segundo, lá o voto ele é indireto. Aqui no Brasil é direto. Você que é eleitor, você pode escolher o seu candidato e votar nele diretamente na urna eletrônica. Lá nos Estados Unidos não tem isso. A Constituição de 1787, que tem mais de 200 anos de história e tradição, eles optaram desde aquele nascedouro pelo voto indireto, por causa da geografia do Estado. Certo. Então essa eleição bateu recorde de votações. O Donald Trump, numa postura, claro que eu não vou analisar ideologicamente, mas vou analisar de forma científica, ele agiu menos, e nesses 4 anos de legislatura, ele agiu menos como governo de Estado e mais como chefe de governo. É por isso que durante a pandemia, os Estados Unidos bateu o recorde de mais de 230 mil casos. Mas ele se achava autossuficiente, ele fazia declarações se desfazendo da questão da Covid-19, os idosos lá ficaram muito chateados com isso. Ele achava que ele estava ganho, que a parada estava ganha, que ele era o dono do mundo, que ele reinava, arrotava muita prepotência, né? E a Bíblia diz lá, né, em Provérbios, que a prepotência e a arrogância levam o homem à ruína, né, doutor? Precede a queda. Então, a postura para nós da área jurídica é que são 2 candidatos de direita. O Donald Trump, ele é extrema-direita, e o Joe Biden, ele é considerado de direita e um profissional, foi advogado, teve 6 mandatos como senador da República lá, e ele também foi apoiado, o grande trunfo da campanha dele foi a sua vice negra, Kamala Harris. Ela é advogada também e ativista política, ela foi bolsista também na Universidade do Estado onde ela estudou Direito, e ela é um trunfo, porque é a primeira vez em 100 anos, depois da mulher norte-americana teve direito ao voto naquele país, a Kamala Harris, ela defendeu aquele movimento que antecedeu o sucesso da candidatura deles, que é o Black Lives Matter, que significa vidas negras importam. Houve muito, no ano de 2019 e no começo do ano de 2020, mortes de negros, assim, à torta e à direita, a polícia chega, mata, a pessoa não está nem armada, então isso levou a uma série de manifestações que o presidente lavou as mãos, ele fez um papel de Pôncio Pilatos, Donald Trump, e isso pegou muito feio, acabou maculando a imagem dele como político. Claro que eu não estou tirando o mérito do Donald Trump como empresário, ele sempre foi um excelente empresário, mas como político deixou a desejar, e o resultado foi uma votação histórica nos Estados Unidos. Já acabaram as contagens de voto lá? Ainda não. Donald Trump, ele tentou vir ele não aceita até o momento presente. Mas matematicamente inviável uma reversão? Matematicamente é inviável. As 27 últimas... do Correio, Nas 27 últimas embargos que teve de judicialização, de recontagem de votos, somente 3 foram revertidas e nenhuma delas foi para presidente. Então, a probabilidade está contra o Donald Trump. O próprio genro dele já noticiou a CNN News, a CBN, que ele deve aceitar a derrota, porque matematicamente e estatisticamente ele já perdeu. E olha, deixa a foto dos dois lá, e os mercados globais têm dia de euforia. Bota lá a foto dos dois lá. Né, tem dia de vitória de Biden e após Pfizer dizer que tem vacina eficaz. E as bolsas da Europa sobem mais de 5% e barril de petróleo tem alta de 9%.
Ou seja, as principais bolsas globais registram fortes ganhos hoje na segunda-feira, após a vitória do democrata Joe Biden na eleição presidencial dos Estados Unidos. Ou seja, reflete toda a economia, não apenas dos Estados Unidos, mas também do mundo inteiro, né, doutor Henrique? Com certeza, porque é uma característica muito pejorativa que deixou negativamente a política dada pelo Donald Trump, o trumpismo, posso assim dizer, que foi a política da polarização e da demonização dos seus oponentes políticos. E isso acabou sectarizando, polarizando e dividindo os Estados Unidos em dois. E ele, para nós, profissionais liberais e analistas políticos, nós consideramos que ele lutou de forma errada, claro, antidemocrática, pelo avanço das ideologias proto- e neofascistas. E isso acabou, pode gerar um tumulto ainda depois dele entregar e passar a faixa presidencial para o nosso querido Joe Biden, que foi o que sucedeu com essa votação histórica de 284 delegados. Certo. Ele precisava só de 270 para ganhar e bateu o recorde de história de votos. E também a primeira vice-presidente negra e mulher na história dos Estados Unidos, a Kamala Harris, deu a eles a vitória. Então eles estão de parabéns, porque o Joe Biden, ele além de advogado e ter sido senador por 6 mandatos, ele tem uma política liberal. Ele vai lutar também pela defesa daqui do aquecimento global e aqui na nossa Amazônia, que aqui é palco do mundo. Aqui nós estamos em Belém do Pará, é palco do mundo inteiro, porque nossas biodiversidade, nossa fauna, nossa flora são muito ricas. E ela sempre foi olhos dos europeus, norte-americanos. E a política, o próprio Greenpeace, já tem provavelmente já deve ter um relatório. Falar nisso, cadê aquele... Hã? Bolsonaro não tinha reconhecido. Não, calma, Bolsonaro é outra história. Eu queria, já que você falou na questão do Greenpeace, tem um vídeo aí do pessoal ainda levando direto as nossas madeiras, né? E que foi mandado, inclusive, por uma telespectadora da Ilha do Marajó. Tá aí, tá, meu filho? Bota aí a imagem, olha só, olha aí. Agora tá passando, levando, olha aí, uma quantidade de toras de madeiras, segundo a informação, de forma ilegal. Olha aí, cara, olha a quantidade aí, né? E aí não é só a questão do desmatamento, aliás, das queimadas, né? Mas também do próprio homem desmatando, derrubando, tá aí, cara, e derrubando as nossas florestas. Isso vai ser um tema muito importante também do olhar americano, do investimento americano, que tinha investimento, né, na defesa da Amazônia, que parece que teriam perdido, e depois o Bolsonaro foi conversar lá. Doutor Henrique Damasceno, acabou o nosso tempo. Muito obrigado por sua participação. Continua aqui rapidinho, vem pra cá, porque eu quero mostrar aquelas duas senhoras que se curaram, segura aí, doutor, que se curaram com o poder curador das algas marinhas, um produto 100% natural, rico em proteínas, vitaminas, sais minerais, óleo-elementos, e tá na Black Friday.